Hoje eu vou responder como ser uma esposa melhor. E eu confesso que no começo do meu casamento, essa foi uma dúvida que estava sempre presente em mim. Eu sempre queria responder isso. Como ser uma esposa melhor? O que eu preciso fazer? E o que eu descobri ao longo de 10 anos de casada é que o primeiro ponto para você ser uma esposa melhor e o que realmente vai te dar uma transformação genuína, uma melhoria na sua função de esposa, é quando você tem ordem interna. E o que é ordem interna? A ordem interna a gente dividiu em 3 pontos principais. O primeiro deles é a sua identidade. Então, você precisa saber sobre você. Você precisa estudar sobre si mesma. Você precisa olhar para dentro de si. Eu, particularmente, em 2018, mergulhei profundamente no autoconhecimento. Fiz algumas formações, inclusive, mas me dediquei de fato a estudar autoconhecimento porque eu queria me entender. Eu queria entender por que eu agia de determinada maneira, agia de outra forma, pensava desse ou daquele jeito, da onde vinham alguns medos que eu tinha, quem estava a fundo em quem eu sou. Eu queria entender isso. E esse movimento de se descobrir, de se entender, ele foi essencial para me sustentar dali para frente. Porque se eu não sei quem eu sou, quando eu me torno mãe, eu me perco. E olha que esse é um questionamento que vai e volta, ele está sempre presente. Mas se você não sabe quem é no casamento, você se perde. Porque você não vai entender as suas reações, o seu modo de pensar, o seu jeito de falar. Por que algumas coisas machucam muito, porque outras não machucam? Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu sou uma pessoa que não sou tão carinhosa quanto eu gostaria de ser. Então, para eu ser carinhosa, eu preciso fazer um esforço, eu preciso racionalizar o carinho. Eu preciso pensar, agora eu preciso fazer carinho. O Thiago não é assim. O Thiago, ele é uma pessoa totalmente carinhosa. Ele é carinhosa com as pessoas, ele é carinhoso comigo, ele é carinhoso com os nossos filhos. Ele naturalmente é uma pessoa carinhosa. Ele não faz esforço, isso é da natureza dele. Então, eu precisei me entender para não me comparar, para não me cobrar, para não ficar me sentindo culpada por não ser quem eu acho que eu deveria ser, ou como eu deveria ser. Eu entendi que essa sou eu. E eu entendi que pro bem do casamento, é claro, eu preciso sempre estar alerta de que, nossa, eu preciso fazer carinho, eu preciso prestar atenção, porque isso é importante para o Thiago. Para os meus filhos isso é importante. Como a paz no lar está acima do indivíduo, eu faço esse movimento de sempre pensar naquilo que eu preciso melhorar e trabalhar em mim para isso, certo? Então, você ter a sua identidade, ela é essencial. Você saber quem você é. E quanto mais a gente estuda sobre a gente, mais a gente vai se aprofundando e descobrindo coisas novas. Então, é o tipo de estudo que a gente nunca para. A gente nunca para de descobrir quem a gente é, porque a gente é um mundo completo, um universo completo. A gente é de uma complexidade incrível. E Deus nos criou dessa forma tão minuciosa para que a gente sempre esteja se lapidando, se descobrindo e se entendendo. Quando eu fui estudar a Bíblia no original, em hebraico, isso também foi o que deu o pontapé inicial. Então, só para você entender, eu e o Thiago começamos a estudar a Bíblia a partir do hebraico em 2011, que foi onde a gente se aproximou da literatura judaica. E ali já eu tive um grande salto e fui descobrindo muito sobre mim, sobre como eu pensava, né? Porque a Bíblia, ela nos dá esse respaldo. E aí, em 2018, eu entrei de vez no autoconhecimento. E a sua ordem interna, para a sua ordem interna funcionar, você precisa saber quem você é. Um outro exemplo que eu gosto de dar, que talvez eu até traga aqui com uma conversa mais próxima só sobre isso, é sobre entender a minha necessidade de ficar sozinha. Então, eu, Nicole, eu tenho a necessidade de ter um tempo sozinha, sem as crianças e sem o Thiago. Então, todo dia,
por exemplo, nesse horário qual eu estou gravando agora, que é o meio da tarde, pós o almoço, eu fico sozinha. Então eu trabalho, eu leio alguma coisa, vejo algum vídeo, eu tô no meu momento. Eu preciso disso pra mim. Isso é essencial. Então, se eu não me conhecesse, eu não saberia que isso é essencial pra mim. E eu me compararia e eu tomaria decisões a partir do que é funcional para os outros, mas não pra mim. Então, o primeiro pilar é esse, a ordem da ordem interna. Então, é você ter a sua identidade muito clara. O segundo pilar é a gestão das emoções, e aí vem a emuná. Para que você seja uma esposa melhor, você precisa ter emuná e gerir bem as suas emoções. Eu já falei de emuná aqui em 1 ou 2 vídeos. Eu vou deixar o card aqui para você. Mas emuná é a fé completa de que tudo é para o bem, tudo tem um propósito e tudo vem do Criador. E eu consigo gerir melhor as minhas emoções quando eu entendo a emuná. Porque eu entendo que eu não preciso ficar com raiva. Eu não tenho por que ficar alimentando uma raiva dentro de mim por algo que não aconteceu como eu esperava. Eu não tenho por que ficar triste. É lógico, gente, que a gente tá falando que nós somos seres humanos e a gente sempre vai ter essas emoções. Mas a questão é o que nós vamos fazer com elas. Isso é uma boa gestão das emoções. O que a gente vai fazer com aquilo que a gente sente? Então, quando eu mergulhei no estudo da emuná, e esse é o meu viés de estudo desde 2011, eu fui entendendo melhor as minhas emoções e eu fui sendo capaz de usá-las a meu favor e não de me atrapalhar. E eu vou dar um exemplo. Quando o Tiago teve depressão, no primeiro momento eu não entendi que aquilo era uma depressão. E eu tive que lidar com isso. A gente mora longe da nossa família. Então eu tive que lidar com isso sozinha. E com certeza o que me ajudou nesse momento foi a emuná. A certeza de que a depressão era para o bem, tinha um propósito e vinha do Criador. Nós tínhamos 3 anos de casado. Era pouco ainda. E eu tive que lidar com isso sem saber o que era isso de fato. E ele também não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, a boa gestão das emoções, ela te ajuda a ver as situações do dia a dia com um outro olhar. E a emuná ajuda você a superar todos os desafios e todos os problemas. Porque se eu creio que tudo é para o bem, tudo tem um propósito, tudo vem do Criador, eu posso ficar em paz. E uma mulher que está em paz é uma mulher melhor para o seu marido. É uma mulher melhor para os seus filhos. E por fim, vem então o nosso terceiro ponto, que é a prioridade. Deus sempre será a prioridade maior. E em segundo lugar, será o marido. E aí sim vem os filhos. Então, a gente não confundir essas prioridades é essencial. E como a gente faz isso na prática, no dia a dia? A gente faz, por exemplo, mostrando para as crianças que existe uma hierarquia dentro de casa, não impondo, mas mostrando a elas, do tipo, a criança chega e quer falar, quer atropelar a conversa que você está tendo com seu marido. Aí você fala, espera um pouco que eu estou conversando com seu pai. Isso já mostra para a criança que aquilo é uma prioridade. Já mostra para ela que existe uma hierarquia. E isso faz diferença na maneira de você enxergar as questões do dia a dia. Porque se você colocar seus filhos acima do seu marido, você está invertendo a ordem. Você escolheu o seu marido. Seus filhos vieram como um presente. E essa ordem, ela não pode ser confundida. A gente direciona o amor para o marido. A gente ama também os filhos. Mas existe uma relação única entre marido e mulher, que não pode ser atribuída a um filho. O que muitas vezes tem acontecido na nossa geração é que com casamentos esfriando, com casamentos distantes, as mulheres têm confundido essa prioridade e colocado todo esse peso nos filhos. Mas isso é um equívoco. A gente direciona o amor e a prioridade para o marido. E isso gera leveza no casamento e faz com que a engrenagem toda funcione da melhor maneira. Então, se você olhar para esses 3 pontos, você será uma esposa melhor. Você vai conseguir ser a esposa que você deseja, a esposa que você anseia.
Mas pode ser que mesmo fazendo todo esse movimento para ser uma esposa melhor, você ainda esteja vivendo um momento em que está distante do seu marido. Em que seu marido hoje, ele te trata com frieza. Vocês não têm muito mais intimidade, vocês não têm mais proximidade e o casamento está funcionando no modo automático. Não há aquela interação com amor, com carinho, com leveza como você gostaria. Se esse é o seu caso, eu quero te fazer um convite especial. No dia 18 de maio, às 21 horas, eu e o Thiago vamos dar um workshop chamado Casados e Distantes. Nele, a gente vai te ensinar os 3 pilares para vocês se reconectarem e voltarem a ter um casamento com intimidade, com leveza, com afeto e amor. O link está aqui embaixo, é só você clicar e o valor custa R$ 97,00. Você vai ter acesso à gravação caso não possa participar ao vivo durante 7 dias. Eu espero você e tenho certeza que vai ser um divisor de água no seu relacionamento. Bom, se você gostou, não deixa de dar um like, não deixa de se inscrever no canal e também de comentar aqui embaixo qual foi a sua impressão sobre esses 3 pontos para que você seja uma esposa melhor. Até o próximo vídeo.